Bom dia a todas, a todos. Então, essa semana começa o período do Advento e nesse primeiro domingo do Advento, a liturgia nos apresenta um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos de 37 a 44. Para compreender melhor esse trecho do Evangelho, temos que colocá-lo no seu contexto. Então, por isso, voltamos um pouco atrás e vamos começar a comentar a partir do versículo 33 do mesmo capítulo 24. O evangelista escreve: assim também vocês, diz Jesus, quando virem todas essas coisas, fiquem sabendo que ele está perto, já está às portas. Jesus havia anunciado a destruição de Jerusalém e que, com a destruição do templo de Jerusalém, que era a sede da instituição religiosa judaica, começa o tempo no qual o reino de Deus deixa de ser um reduto exclusivo do povo de Israel e vai se estendendo a toda a humanidade. Desse modo, Jesus não vê essa destruição como uma desgraça, mas como a eliminação de tudo o que era um impedimento para a implantação do desígnio de Deus acerca de todos os povos. Então, Deus não pode ser monopolizado por ninguém, nem por uma nação e nem por uma religião. O amor de Deus é, portanto, universal. E o fim do reino de Israel para Jesus coincide com o início do reino de Deus. De fato, Jesus havia garantido: em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que morra esta geração que agora vive. Na realidade, a geração a qual Jesus fala verá, no ano 70, a invasão por parte dos romanos e assistirá à destruição do templo de Jerusalém. E Jesus afirma com muita firmeza: céu e terra passarão, uma maneira para dizer tudo passará, mas as minhas palavras não passarão. Portanto, Jesus garante que o que ele havia anunciado no Sermão da Montanha, dizendo que antes que o céu e a terra deixem de existir, nem sequer uma letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo aconteça, significava que todas as promessas sobre o reino de Deus certamente teriam sido cumpridas. E ainda nesse contexto, Jesus diz: quanto a esse dia e essa hora, e aqui está falando sobre o fim das pessoas, não sobre a hora de Jerusalém, ninguém sabe nada, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai é quem sabe. Então, para cada geração que passa, há um fim do tempo, mas quem sabe disso é somente o Pai. E aqui Jesus encaixa o exemplo dos dias de Noé, e não é para uma reprimenda para os seus contemporâneos, quando diz: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Jesus não está repreendendo ninguém sobre estas atitudes, mas simplesmente quer dizer que todos, muito atarefados pela normalidade da vida, pela ordinariedade da vida, não se aperceberam do que estava prestes a acontecer. E assim, as ações normais da rotina de cada dia podem tornar-se, e até nós, nos dias atuais, pode tornar-se um perigo que tira a percepção da natureza extraordinária do que está acontecendo. Então Jesus diz: 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado, mas o verbo usado aqui significa acolhido, como quando o anjo disse a José de não ter medo de acolher Maria como sua esposa. Portanto, um será acolhido para receber a salvação, e outro será deixado. E o mesmo acontecerá com as mulheres. O que Jesus quer dizer com isso? A arca que foi construída por Noé não acolheu a todos, mas apenas aqueles que se aperceberam do desastre iminente. Da mesma forma, o reino de Deus é uma proposta, sim, de salvação para todos, mas nem todos vão escolher. Então, entrar mesmo no reino é o resultado de uma escolha livre da bem-aventurança da pobreza.
Jesus havia dito nesse evangelho: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, todos aqueles que escolhem essa bem-aventurança serão acolhidos, e aqueles que não a escolhem serão deixados. E Jesus continua dizendo: vigiai, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Então, esse convite à vigilância será repetido em breve no momento dramático do Getsemane. A vinda do Senhor é, então, associada à vigilância e indica também que este é o momento da perseguição, da matança dos seus discípulos. E é exatamente por isso que Jesus havia associado a primeira bem-aventurança, aquela que permite a realização do reino de Deus, à última bem-aventurança, que é aquela da perseguição por causa da justiça. Portanto, Jesus convida a não permanecer despreparados frente a tudo isso. Ele diz: compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Então, o discípulo de Jesus sabe que, se ele se compromete em ser um construtor de paz para os outros, a sua paz é sempre precária. E a qualquer momento pode se desencadear uma perseguição repentina que será tanto mais violenta quanto mais inesperada for a sua proveniência. Jesus havia também dito que o irmão entregará à morte o irmão e um pai o seu próprio filho. Portanto, o convite de Jesus é um convite para renovar a opção para o reino de Deus, levando em conta que essa escolha contém a perseguição, mas também contém a certeza de que o Deus de Jesus, o Pai, fica sempre ao lado dos perseguidos e nunca do lado daqueles que perseguem. Então, com essa certeza, desejo um bom primeiro domingo de Advento, um bom início de Advento. Obrigado pela escuta e até semana que vem.